Olha, nós começamos aqui com as informações de Curitiba. Manifestações em colégios da capital geram repercussão na Câmara Municipal e acabam em bate-boca entre vereadores. O tumulto entre os parlamentares Pia Petruzziello, do PP, e Renato Freitas, do PT, ocorreu na sessão de ontem, na Casa Legislativa, na capital. O clima na Câmara já vinha esquentando desde ontem e nessa terça-feira acabou transbordando. O motivo que iniciou a troca de farpas entre os políticos foi uma publicação de Renato Freitas em suas redes sociais. O vereador do PT usou o seu Twitter para criticar manifestações feitas em colégios da capital. Mencionando uma escola em particular, o petista afirmou que a classe média de Curitiba precisa voltar para o esgoto. Abre aspas. O Colégio Marista de Curitiba, hoje pela manhã, foi palco de uma manifestação fascista, protagonizada pelos filhos da classe média branca que os educa para a insensibilidade, violência e intolerância. Voltem para o esgoto, fecha aspas. A publicação recebeu várias curtidas e comentários e também compartilhamentos. Na Câmara de Vereadores, o teor do texto escrito pelo vereador gerou a discussão. Teve até bate-boca na tribuna. O vereador Pia Petruzziello, do PP, fez críticas à postagem de Renato Freitas. Durante a fala, os dois discutiram. Vamos conferir. Nós não podemos, como vereador de Curitiba, aceitar que esses ataques continuem em nossa cidade. Escutei muito dizer de que com a vitória do Lula, o amor venceu o ódio. Mas não é o que parece quando a gente vê as redes sociais de um vereador, agora deputado estadual, eleito democraticamente, com uma belíssima quantidade de votos, falar que a elite branca, a classe média branca de Curitiba deve voltar para o esgoto. Enquanto eu falo, cale a boca. Enquanto eu falo, cale a boca. Se quiser, suba aqui e fale. Enquanto falo, cale a boca. Então, eu quero dizer... Vamos, vereador Renato, vamos respeitar o tempo, vereador Renato. Eu quero dizer a este vereador que... Vereador Renato, por favor, vamos respeitar o tempo. O senhor se inscreve e depois... Enquanto eu falo, fique quieto. Enquanto eu falo, fique quieto. Fique quieto. Vereador Pia, nós vamos... Então, só acho que o meu direito de fala tem que ser respeitado. Quando o senhor quiser falar, suba aqui. Em vez de ficar gritando, moleque é o senhor. Moleque é o senhor. Vereador... Então, eu quero dizer ao vereador Renato Freitas que enquanto for vereador dessa cidade, nós vamos ficar defendendo a nossa cidade e as instituições. Olha, e após a repercussão na Câmara, Freitas publicou outra foto, mais uma vez se referindo aos alunos da escola de Curitiba. Na imagem, um aluno aparece com um lanche com o desenho de uma suástica, o símbolo do nazismo. Segundo o vereador Renato Freitas, do PT, a foto foi tirada no mesmo dia do protesto. O parlamentar petista afirmou que vai denunciar o caso ao Ministério Público. Esse tipo de manifestação tem que voltar para o esgoto da história, para que lá na frente as pessoas aprendam com esse erro, para que esse erro não volte a se reproduzir na história do Brasil, porque é um erro que infelizmente tem como consequência não só a perda da democracia, mas a perda das vidas humanas. Nós já nos orientamos e fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público e esperamos uma declaração oficial da escola e em que ela demonstre um interesse em dissuadir, em coibir esse tipo de manifestação antipopular, antidemocrática e anti-humanista e, sobretudo, anticristã. O vereador Pia Petruzziello repudiou as falas de seu colega e criticou o comportamento adotado pelo político. Eu moro numa cidade que acolhe a todos. Curitiba é uma cidade acolhedora. Nós não podemos aceitar, e o que a fala que eu fiz, primeiro foi protegendo o grupo marista, os pais, os alunos e os professores. Nós tivemos professores com certeza que escolheram Lula, outros escolheram Bolsonaro. Isso é da democracia. Mas dizer, como ele escreveu na sua rede social, que há uma elite branca que deve voltar para o esgoto, eu achei que foi muito ofensivo.
foi muito cruel, e isso passa uma mensagem de ódio para as pessoas. Por meio de nota, o colégio citado nas publicações diz que está atento aos fatos e repudia atitudes ou comportamentos que incitem qualquer tipo de violência. A equipe reforça ainda a importância da colaboração das famílias na manutenção de um ambiente seguro e respeitoso para todos. A escola também pede cautela no compartilhamento de imagens para preservar os estudantes menores de idade e reafirma o compromisso com a educação, conscientização e evolução dos estudantes. Então é essa a situação lá na Câmara de Curitiba. Você viu ali, teve um bate-boca, né? O Renato Freitas quis falar no momento que não estava reservado para ele, né? O Pira acabou sendo um pouco mais duro ali com o vereador, mas mostra o momento de tensão social que nós vivemos, e a tensão social, ela não se dá apenas nas questões nacionais, né? Na questão do presidente Bolsonaro, presidente Lula, mas também aqui nas cidades. Agora, sobre o vereador Renato Freitas, é lamentável a atitude, né? Um vereador, ele tem que enaltecer a democracia e a politização dos jovens, ainda que esses jovens não concordem com ele. Eles fizeram uma manifestação democrática, disseram ali que apoiavam esse ou aquele candidato, pelo menos do vídeo que ele publicou. Depois ele publicou outra foto, tem que ser investigada mesmo, ele está correto. Mas a primeira postagem, a que tratava sobre o vídeo, mostra ali os estudantes mobilizados em torno de uma causa que eles acreditam, horas. E os jovens têm esse direito. E um homem público, um homem que é deputado estadual, agora eleito, tem que compreender as diferenças de pensamentos, né? Eu acho que os homens públicos têm que lutar para que as escolas sejam um ambiente de pensamento livre e não impor a adolescentes a pecha de fascistas, racistas e todos os males da humanidade só porque não concordam com ele. Então essa postura do Renato Freitas é questionável, sim, é lamentável, sobre aquela postagem dele em relação ao vídeo dos estudantes fazendo uma manifestação pacífica, ordeira, né? Tomaram ali um saguão do colégio e cantaram ali o hino nacional, estavam com verde e amarelo, e isso incomodou muito o Renato Freitas, que é do PT, né? O partido da Estrela Vermelha. E também me incomoda um pouco, vou trazer outra situação aqui, que é o grau do discurso de outro homem público, né? Que é o deputado Tadeu Venere, do PT, também no PT. Ele que teve lá na Assembleia também um rompante, né? Esses discursos exaltados de políticos do PT também foram verificados na sessão de ontem da Assembleia Legislativa aqui do Estado. O deputado do PT, Tadeu Venere, que foi eleito como deputado federal, criticou duramente os manifestantes que estão bloqueando pontos de rodovias no Estado. Vou acompanhar aqui um trechinho do que ele disse. Não vão ser meia dúzia de incompetentes, de imbecis, fechando rodovias que vão assustar a população brasileira. Aliás, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, recebi hoje um pedido, estou encaminhando pela Comissão de Direitos Humanos a tanto a Defensoria Pública Estadual como a Defensoria Pública Federal, que pegue e qualifique aqueles que estão fechando as rodovias, porque tem que ser penalizados do ponto de vista tanto por danos morais como danos econômicos. Hoje me ligou uma senhora às 6 horas da manhã. Estava desde 11 horas da noite dentro de um ônibus com 4 crianças, sem poder chegar a Joinville. E esses vagabundos que ficam tomando chimarrãozinho sentado com o caminhão atravessado, tem que ir para a cadeia. É lá o lugar deles. Não tem mais papo, não. Não tem conversa de... É sim legítimo. É legítimo se tivesse uma causa. Qual a causa? Qual a causa? Derrubar o governo que não assumiu? Deixa de ser sem vergonha. Primeiro falavam que era do diesel. O diesel subiu 3, 4 vezes, não se mexeram. Agora não vamos aceitar o resultado. Isso me parece aquelas crianças que quando não ganham o brinquedo, não aceitam cantar parabéns. Então você veja aí que são 2 parlamentares do PT. Um na Câmara de Curitiba, que está indo para a Assembleia, chamando adolescentes de fascistas, racistas e mandando eles voltarem para o esgoto. Outro deputado estadual que está na Assembleia, indo para a Câmara Federal, chamando trabalhadores aí de vagabundos. O que eu quero discutir aqui não é nem o mérito de cada declaração, mas é o tom. O PT hoje comanda o Estado brasileiro, vai tomar posse em janeiro. O presidente Lula foi eleito.
E o Lula, pelo menos no primeiro discurso, naquele Lula de óculos que está lá no hotel, ele fala o quê? Em pacificar o país, em unir o país, não existem dois Brasis, não é isso que ele diz. E aí os parlamentares do PT aqui no Paraná parece que estão em outro tom, porque são falas carregadas de ódio, né, de divisão de sociedade, né, do nós contra eles mais uma vez. Então aqui a minha fala é mais para fazer esse alerta mesmo, de verdade. Baixa o tom. Acho que é o momento de tentar dar as mãos para construir um projeto de nação. Insistir no nós contra eles não ajuda o Brasil. E vocês ganharam as eleições com o desafio agora de fazer que a gente ande para frente. Então acho que o Tadeu Venere e o Renato Freitas têm que aí conversar com o resto do partido e decidir se é o tom que eles querem dar mesmo para essa nova fase da nação. Muito preocupante esse discurso cheio de ódio, cheio de querer dividir as classes, cheio de querer dizer nós somos melhores que vocês. Acho que não ajuda nesse momento.